leão caiu, as hienas o cercaram, a morte parecia inevitável. Mas o búfalo interveio inesperadamente. Foi um milagre? O que os levou a quebrar as regras da savana? Um paradoxo curioso. Por que o búfalo salvou a vida do leão? A savana Masai Mara, onde cada estação seca é lembrada como uma cruel purificação. Quando a água recua do último dos rios, aqueles que não conseguem manter seus rebanhos são eliminados. Esta terra é famosa por suas regras implacáveis. Aqueles que vivem em rebanhos dominam, aqueles que são solitários são caçados. Nesse mundo, o búfalo e o leão existem como dois polos opostos. O leão é o único predador forte o suficiente para abater um búfalo adulto. E o búfalo é a rara presa que pode se virar e matar um leão se encurralado. Entre essas duas espécies, não há meio termo, apenas caça, sacrifício e a lembrança dos filhotes perdidos. Mas é neste lugar, considerado um campo de batalha temporal, que ocorre um paradoxo surpreendente. Um búfalo salva a vida de um leão. A estação seca impõe um ritmo pesado e cauteloso sobre o Masai Mara. As manhãs chegam envoltas em uma fina camada de neblina e poeira, enquanto o meio-dia aquece a terra como metal em brasa. Rebanhos de antílopes avançam cada vez mais a cada dia. Todas as espécies se congregam ao redor dos últimos poços d'água restantes. Os búfalos formam grupos compactos, com seus filhotes sempre no centro da formação. Nenhuma espécie se move sem um motivo. Cada passo é calculado para conservar energia. E na estação seca, cada erro é amplificado. No Masai Mara, a natureza não mata com um único golpe. Ela mata por meio da erosão, da fome, da sede e da exaustão. Nem mesmo os leões estão isentos dessa regra.
longe do centro do território, um jovem leão macho surgiu sob a luz impiedosa do sol. Sua juba ainda não havia engrossado, seu corpo estava coberto de poeira e seu andar era um tanto instável. Uma velha ferida em seu ombro se alargava a cada movimento. Não muito tempo antes, ele estivera com o bando. Uma luta feroz ocorrerá. Ele fora expulso do bando. O leão partiu antes do pôr do sol. Ferido, sozinho e forçado a sobreviver na estação seca, esse era o estado mais perigoso para um predador. O cheiro de sangue não era forte, mas o cansaço era evidente. E no Maasai Mara, existem espécies que não precisam do cheiro de sangue para saber quem está fraco. Hienas começaram a aparecer na borda do campo de visão. Elas não tinham pressa. Simplesmente caminhavam ao lado, mantendo distância, observando cada respiração cada vez mais pesada. Elas conheciam muito bem as regras daquela terra. Quando um leão perde seu bando, ele deixa de ser o único predador. E o jogo, naquele instante, mudou de rumo. As hienas não esperaram mais. A distância entre elas e o leão começou a diminuir. Já não caminhavam mais lado a lado. Separaram-se, silenciosamente, tomando as últimas rotas de fuga. A cada passo, o espaço ao redor do leão se estreitava. O leão virou a cabeça e rugiu. O som era seco, curto e fraco. Insuficiente para deter aqueles acostumados a caçar com paciência. Começaram a atacar o leão.
Não para matar, mas para lembrá-lo de que não tinha mais controle. O leão resistiu, mas seu corpo já não obedecia aos seus comandos. As feridas infeccionaram lentamente. O calor e a exaustão o pressionavam por todos os lados. As hienas começaram a ganhar mais confiança. Cada investida corroía ainda mais suas forças restantes. Não havia mais volta. Acabou o bando. A morte não chegou imediatamente. Estava ali, muito perto. E naquele exato momento, o chão começou a tremer. Os cascos pesados de uma massa escura se aproximavam. Uma manada de búfalos apareceu. As hienas congelaram. Voltaram-se, não para os leões, mas para o perigo maior que se aproximava. Em poucos movimentos rápidos, os búfalos investiram direto contra a formação de hienas. Derrubaram tudo o que estava entre a manada e a zona segura. As hienas fugiram. E naquele momento de caos, o leão, que deveria ter morrido, ficou para trás, vivo. Quando a poeira baixou, a manada de búfalos havia desaparecido como uma onda negra que varreu tudo e sumiu. O leão estava ali, mas ninguém olhou para ele. Nenhuma proteção. Nenhuma piedade. É apenas uma pergunta que paira sobre a savana: por que o búfalo escolheu atacar naquele momento específico? O búfalo não atacou por causa do leão. Ele atacou por sua matilha. Na Reserva Nacional Masai Mara, uma matilha de hienas se aproximando demais nunca é um sinal inofensivo.
As hienas não caçam por fome naquele momento, mas por oportunidade. Hoje, o leão ferido é o alvo. Amanhã, se um filhote estiver lento, o alvo mudará. Para o búfalo, o perigo não é medido pelo ódio, mas pelo potencial de perturbar a ordem no momento presente. Quando as hienas ficam agitadas, se movem e se aproximam, elas se tornam algo a ser repelido imediatamente. E o leão exausto, parado na lama e na poeira, é apenas um risco que ainda está por vir. O búfalo não escolhe sua presa. Ele apenas escolhe o que deve ser eliminado primeiro. E naquele momento, quando a hiena foi expulsa da savana, o leão ainda estava vivo. Não porque tivesse sido salvo. Mas porque ainda não era a sua vez. O caos havia terminado. Aquilo era apenas uma sentença adiada. O leão estava ferido, faminto e, mais importante, humilhado diante de seus inimigos. Agora, havia perdido o escudo invisível da autoridade territorial. Todo o Masai Mara conhecia sua fraqueza. O cheiro da hiena havia desaparecido, mas o cheiro da derrota permanecia. Os inimigos ainda estavam lá. Não estavam mais perto, mas espreitavam. Olhos observadores na grama seca. Calculavam. Hoje o búfalo interveio, mas amanhã, quando o leão se movesse em busca de água, ninguém o protegeria. Ele era um jovem leão macho, nascido para reinar. Mas agora, precisava se acostumar a um novo papel, o de único sobrevivente. Precisava caminhar, não como um rei, mas como um andarilho, sempre cauteloso com cada sombra na savana. A solidão representava um duplo desafio à sobrevivência.
A caça em grupo dependia de força e coordenação. A caça solitária dependia de paciência e risco calculado. Um leão solitário já não tinha força para bater um búfalo ou uma zebra adultos. Cada caçada perdida representava uma perda de energia preciosa, aproximando-o cada vez mais do seu limite. Ele foi forçado a mudar de tática. Precisava agachar-se para caçar presas menores e menos prestigiosas, lebres, antílopes jovens ou até mesmo carcaças. As refeições nunca eram suficientes para satisfazê-lo, mas ajudavam a prolongar a luta. Suas habilidades de caça mudaram. De confrontos ferozes, ele passou para a arte da perseguição, aguardando pacientemente o erro da presa. Seu nariz tocava o chão. Sua respiração estava suspensa. Um antílope jovem. As oportunidades surgem num piscar de olhos, e o leão solitário precisa concentrar toda a sua força restante num último sprint. Ele atacou. Um bote falho. O antílope escapou num instante. O leão desabou, não pelo bote, mas pela fome que consumira todas as suas reservas de energia. Esta é a dura lição da natureza. Quando você perde seu grupo, precisa se tornar mais esperto ou morrer de fome. E cada bote falho aproximava um passo mais de onde o búfalo e a hiena haviam previsto que ele chegaria. Caçar à espreita, caçando carniça, poderia adiar a morte, mas não traria vida. Se quisesse sobreviver a longo prazo, ele precisava encontrar um bando. Mas a reintegração não era fácil. Ao longe, avistava-se a silhueta de um bando de leoas. Este era seu objetivo final. A proteção de um grupo. Para se juntar a um novo bando, ele precisava enfrentar o leão macho dominante, uma batalha implacável até a morte.
Para retornar ao seu bando, ele precisava derrotar aquele que o derrotara. Esta jornada é mais perigosa do que a de uma hiena. Pois o predador mais perigoso para um leão é outro leão. Essa é a lei inescapável do poder. A estação seca continua. E a maior questão permanece em aberto. Será que este predador solitário morrerá na lama, exausto, ou lutará para recuperar seu trono perdido? Sua sobrevivência ainda tem algum significado para a Ordem Masai Mara? Esta história não termina com uma vitória, mas com uma continuação sem fim. Em Masai Mara, não existem amigos ou inimigos permanentes. Apenas a ordem e aqueles dispostos a tudo para mantê-la. Se você quer saber se este leão cairá ou se será forte o suficiente para retornar e recuperar seu lugar, inscreva-se no canal, ative o sino e deixe seu comentário abaixo. Até a próxima jornada de sobrevivência. Na savana africana, enquanto o sol escaldante drena a vida e a escuridão se instala, uma sinfonia mortal começa. Quem você acha que é o predador dominante? Quem é a caça? E quem é o sobrevivente supremo? Savana africana, alianças inesperadas e uma vida solitária. Bem-vindo a esta natureza selvagem desafiadora, onde o instinto é a lei e os fortes são orados, mas nem tudo é tão simples quanto parece. Neste mundo hostil, os confrontos diretos são apenas uma pequena parte do cenário da sobrevivência. Às vezes, são os vizinhos os oponentes mais formidáveis, mas às vezes, as circunstâncias criam alianças estranhas que quebram todas as regras. Hoje, mergulhamos nos mundos de três animais misteriosos e fascinantes: o chacal de orelha preta, um mestre da paciência e engenhosidade, a hiena malhada, símbolo de ousadia e poder, e o cão selvagem africano, símbolo de unidade e táticas magistrais. Três espécies, três estratégias de sobrevivência diferentes, mas todas compartilhando o mesmo objetivo: sobreviver nesta terra implacável.
Vamos aprender sobre suas vidas, seus hábitos e as relações complexas, às vezes inacreditáveis, entre eles neste vasto mundo natural, onde as linhas entre aliados e inimigos às vezes se tornam surpreendentemente tênues. Na savana africana escaldante, o sol se põe lentamente em direção ao horizonte, deixando um raio de luz vermelha como uma mancha de sangue no céu roxo profundo. A última luz torna a grama seca dourada, antes que a escuridão engolfasse a terra silenciosa. Naquele momento, o vento carrega o cheiro de sangue e carne fresca, um sinal inconfundível. Em meio à violência, um leão macho agachava-se sobre a carcaça de um gnu, com a boca pingando sangue, mastigando o flanco quente de sua presa. O som de carne sendo rasgada, o som de ossos quebrando, era cru e instintivo. Ele tinha acabado de terminar sua caçada. Uma vitória merecida. Mas na savana, nenhuma refeição é pacífica. Dos arbustos não muito distantes, formas escuras começaram a aparecer. Uma, depois duas, depois uma matilha inteira. Hienas, os animais mais incompreendidos da África, estavam se reunindo. Elas não rugiam, não uivavam. Elas riam. Uma risada fria, estridente, de arrepiar. Não era um som de alegria. Era um som de provocação, de desafio, de desejo de posse. Pararam na sombra, com os olhos brilhando, observando cada movimento do leão. Sabiam que não estavam perto o suficiente. Mas não estavam longe. Uma matilha de chacais de orelha preta também esperava. Eles não tinham pressa. Esperem e esperem até que os maiores não estejam prestando atenção. Então eles serão os primeiros a entrar furtivamente. No centro de tudo estava o leão, que havia erguido a cabeça. Suas orelhas se contraíram. Seus olhos se estreitaram na direção da risada estridente. Um rosnado baixo escapou de sua garganta. Era um aviso. Mas as hienas não recuaram. Elas se espalharam como um arco escuro, cercando-o gradualmente. Não precisavam atacar imediatamente. Só precisavam esperar e esperar até que o leão se cansasse, ou se entediasse, ou recuasse.
Naquele momento, os chacais deslizaram levemente pela grama, aproximando-se deles metro a metro. Não fizeram barulho. Ninguém os notou. Essa era a vantagem do pequeno ser esquecido. O leão havia comido até se fartar. Levantou-se, caminhou silenciosamente, deixando para trás a carcaça destroçada de sua presa. Sua parte estava feita. O que restava era para os outros. Assim que a sombra do leão desapareceu, as hienas atacaram. Rugidos e guinchos surgiram no caos. Eles lutaram, empurraram e rasgaram cada último pedaço de carne. E rastejando pelas bordas, os chacais se contorceram como sombras, tentando obter um pedaço de si mesmos. O jogo havia começado. E neste jogo, ninguém era espectador. Todos eram caçadores. Todos eram presas. Chacal de orelha preta, nome científico Canis mesomelas. Comparado a hienas ou leões, não possui músculos nem grandes rebanhos. Mas, por causa disso, aprende a sobreviver de forma diferente e com engenhosidade, paciência e a capacidade de aproveitar oportunidades em silêncio. Com um corpo esguio e leve, o chacal de orelha preta pesa apenas cerca de 7 a 10 kg. A pelagem castanho-avermelhada característica cobre todo o corpo, destacada pela faixa preta que vai da nuca à cauda. Uma marca de identificação inconfundível. As orelhas grandes estão sempre em pé, como se estivessem sempre ouvindo o ritmo frágil da vida na savana. Eles não nasceram para dominar, mas para observar e evitar. Este carnívoro possui um hábito social especial, viver em pares estáveis, um vínculo raro no mundo animal selvagem.
Eles caçam juntos, protegem seu território e criam seus filhotes juntos, não em grandes rebanhos, mas em companhia próxima. Quando as chuvas retornam, a vegetação revive e a comida se torna mais abundante, os chacais entram na época de reprodução. A fêmea encontra uma toca abandonada, debaixo de uma árvore, em uma fenda ou em um arbusto, onde é seguro dar à luz. Após cerca de 2 meses de gestação, ela dá à luz de 3 a 6 filhotes cegos. Durante as primeiras semanas, ambos os pais se revezam na guarda, na caça e ensinam seus filhotes a distinguir o cheiro de carne crua e o som do perigo. Os filhotes mais velhos que nasceram primeiro podem ficar para trás por vários meses, agindo como irmãos mais velhos ou para ajudar a cuidar de seus irmãos mais novos. Os chacais podem caçar sozinhos, desde roedores, répteis, pássaros, insetos, qualquer coisa que se ajuste ao seu tamanho. Mas sua estratégia mais bem-sucedida é rastrear predadores maiores. Leões, leopardos, hienas, sempre que matam e vão embora, o chacal aparece. Silencioso, rápido e quase sem deixar vestígios. Às vezes, apenas um pedaço de pele, um osso com carne ainda presa, é suficiente para alimentá-lo por um dia. Quando extremamente famintos, os chacais não hesitam em caçar parentes próximos, como raposas pequenas, ou até mesmo filhotes de sua própria espécie, se não tiverem outra escolha. Em seu mundo, a sobrevivência não tem espaço para hesitação. Por viverem na base da cadeia de caça, os chacais são alvos fáceis. Os leões os consideram inimigos naturais. As hienas os perseguem quando se aproximam demais. Uma hiena solitária está comendo. Ela rosna suavemente, ocupando a carne no meio do campo aberto. Mas ao redor, um grupo de chacais apareceu. Silenciosamente. O círculo se fecha. As hienas rugem alto, investindo diretamente contra a mais próxima.
A batalha de inteligência ocorre em silêncio. Mas, desta vez, a hiena ainda fica com a maior parte da refeição. Seu rosto respira pesadamente, mas seus olhos ainda brilham, um animal solitário, difícil de subjugar. Águias grandes também podem atacar filhotes de chacais se os pais forem descuidados. Mas sua furtividade, velocidade e inteligência os ajudam a sobreviver por milhares de gerações, silenciosa, mas persistentemente. Na natureza, onde a vida é sempre frágil e cada momento é uma luta pela sobrevivência, o chacal de orelha preta escolhe seu próprio caminho, não o mais forte, mas aquele que melhor entende a natureza. Mas se o chacal sobrevive graças à cautela e à furtividade, a hiena malhada é a personificação da ousadia e da franqueza. Sem recuar, sem se esconder. Elas nasceram para confrontar. Com um corpo musculoso, ombros mais altos que os quadris, mandíbulas extremamente fortes e manchas características em sua pelagem cinza amarelada, a hiena malhada é o segundo maior carnívoro da África, depois do leão. Um adulto pode pesar até 80 kg, correr a uma velocidade de 60 km por hora e esmagar ossos com uma força de mandíbula muito superior à de um leopardo. Ao contrário de preconceitos de longa data, as hienas malhadas não são apenas necrófagas. Elas são verdadeiras caçadoras táticas. No escuro ou sob o luar pálido, a manada se move em formação de batalha, aproxima-se, separa-se, persegue, sem dar à presa a chance de se recuperar. Uma alcateia com mais de 10 hienas pressiona um gnu adulto. Finalmente, uma curva errada. O antílope escorrega. Uma hiena ataca a presa por trás, um segundo depois, a manada ataca como uma inundação.
Cada mordida é uma declaração clara da ordem e dominância da alcateia. Nesse momento, o poder da hiena não reside no indivíduo, mas na unidade intransigente da alcateia. Quando o frenesi passa, tudo o que resta é um rastro de sangue no chão seco e o som de respiração ofegante. Uma presa caiu. E a matilha segue em frente, silenciosa, saciada, pronta para a próxima perseguição. A estrutura social das hienas malhadas é uma das hierarquias mais complexas do mundo dos mamíferos. Elas vivem em grandes matilhas, de até 80 indivíduos, comandadas por uma fêmea dominante. O gênero não determina o status, mas em uma matilha de hienas, o poder feminino é absoluto. As fêmeas mais velhas têm status mais elevado do que os machos adultos. Seus filhotes herdam essa posição, não pela força, mas pela linhagem. A época de reprodução das hienas não é fixa, mas geralmente ocorre quando há abundância de alimento. As fêmeas dão à luz de 1 a 3 filhotes. As hienas jovens nascem com olhos e dentes e, às vezes, lutam entre si até a morte apenas para lutar pela sobrevivência. O instinto competitivo está arraigado desde o momento em que entram na toca. Apesar de estarem perto do topo da cadeia alimentar, as hienas ainda enfrentam perigos. Os leões as veem como competidoras formidáveis, dispostas a matar sem comer. Machos jovens que abandonam seu bando são frequentemente alvos de inimigos e estranhos. Mas as hienas malhadas sobrevivem, não por sorte, mas por sua adaptabilidade e organização superiores. Na luz brilhante do amanhecer na savana, o vento carrega poeira e calor. No chão seco, pegadas confusas aparecem, sinais de uma perseguição. Uma hiena malhada solitária, e o perigo se aproxima como um redemoinho. Uma matilha de cães selvagens africanos. Não maiores que uma hiena, sem dentes que triturem ossos, mas cada indivíduo em uma matilha de cães selvagens é uma engrenagem perfeita na máquina de caça mais eficiente da savana.
Eles não precisam rugir. Eles têm velocidade, estratégia e, o mais importante, coordenação absoluta. O cão selvagem africano, Lycaon pictus, também conhecido como o lobo pintado, é um dos carnívoros mais inteligentes e cooperativos do continente. Sua pelagem é irregular como uma pintura a óleo, alternando manchas amarelas, pretas, marrom-avermelhadas e brancas, criando uma identidade única para cada indivíduo. Suas orelhas grandes em forma de disco ajudam a dissipar o calor e captar sons à distância, tornando um radar vivo nas pastagens. Eles são menores do que outros predadores, pesando cerca de 20 a 30 kg, mas podem manter uma velocidade de 50 a 60 km por hora em longas distâncias. Não dependendo de força ou emboscada, os cães selvagens caçam com resistência e tática superiores. Cada matilha geralmente consiste de 6 a 20 indivíduos, às vezes até 40. Ao caçar, eles agem como uma formação militar, aproximando-se, dividindo-se, cercando e abatendo as presas com velocidade e perseverança. Antílopes, javalis e até avestruzes e gnus podem ser vítimas. A taxa de sucesso do cão selvagem africano na caça chega a 80%, a mais alta entre os grandes carnívoros da África. Além de serem excelentes caçadores, eles também se destacam por sua estrutura social única. A matilha é liderada por um par de machos alfa, geralmente o único casal reprodutor. Os membros restantes não competem, mas trabalham juntos para criar a próxima geração, uma forma rara de criação coletiva de filhos no mundo carnívoro. A época de reprodução ocorre quando as presas são abundantes, geralmente no início da estação chuvosa. Após cerca de 70 dias de gestação, as fêmeas dão à luz de 6 a 12 filhotes, às vezes até 20. A toca é cuidadosamente selecionada, escondida em arbustos ou fendas nas rochas. Quando os filhotes nascem, toda a matilha se reveza caçando e alimentando a mãe e os filhotes, sem deixar nenhum indivíduo para trás. É sua solidariedade, estratégias de caça sofisticadas e adaptabilidade flexível que fazem dos cães selvagens africanos um dos predadores mais formidáveis do planeta. Mas, por serem tão dependentes de suas matilhas, são vulneráveis à interferência humana.
Quando um elo se perde, toda a máquina silenciosa para de funcionar. Em um mundo onde o instinto é a lei e as linhagens são os limites, a natureza às vezes revela uma fenda, frágil, mas estranha, onde regras imutáveis são quebradas pelas circunstâncias. Na beira de um cerrado, entre grama seca e rochas áridas, uma cacatua africana retorna silenciosamente ao seu ninho. Mas não é o seu ninho. Em uma cavidade baixa, seus filhotes de chacal de orelha preta, com menos de 3 semanas de idade, aguardam. Nenhum grito, nenhum movimento de impaciência. Acacatua-se com um pequeno pedaço de carne, um resto de uma caçada anterior, e deita-se perto da porta do ninho, com os olhos cautelosos fitando a savana ao longe. Não é mãe, não é irmã, mas ela cuida deles como se fossem seus. Ninguém sabe o que levou a esse momento absurdo. Talvez ela tivesse perdido seus filhotes em uma briga, talvez um vago resquício de uma vida unida pela memória evolutiva. Mas agora, ela faz o que a natureza não pede. Ela protege a vida jovem e de outra espécie. E ela não está sozinha. Um chacal de orelha preta adulto, provavelmente a mãe dos filhotes, aproxima-se silenciosamente. Sem desdém, sem cautela. Ele permanece ao lado do cão selvagem, ambos olhando para a floresta, onde o riso rouco da hiena malhada acaba de ecoar no vento. O inimigo de ambos. Apenas 2 espécies selvagens, que deveriam ser rivais, agora guardam o ninho. Quando as hienas se aproximam, elas se unem para afastar o inimigo ameaçador. Não por amizade. Não por instinto híbrido. Só porque a vida respira fracamente à sombra daquele ninho de terra. E hoje, isso é motivo suficiente para 2 predadores escolherem ficar do mesmo lado. Na savana árida, onde a sobrevivência é uma corrida sem fim, momentos como este não perturbam a ordem natural. Eles simplesmente nos lembram que a natureza não é rígida. Ela vive e, às vezes, é inexplicavelmente tocante. Acabamos de passar por uma jornada dramática juntos na savana africana, onde cada momento é uma batalha constante pela sobrevivência. Da engenhosidade e paciência do chacal de orelha preta, à força ousada da hiena malhada, ao trabalho em equipe magistral do cão selvagem africano, cada espécie carrega consigo um instinto de sobrevivência único.
Mas, como vimos, nesta terra árida, a linha entre predador e presa, entre aliados e oponentes, nem sempre é clara. Às vezes, são os vizinhos o que representam a maior ameaça, mas, às vezes, as circunstâncias criam alianças estranhas e surpreendentes, superando todas as duras regras da natureza. A história da cadela selvagem protegendo seus filhotes de chacal é a prova mais vívida da complexidade e, por vezes, da comovente natureza. Então, na sua opinião, na batalha sem fim pela sobrevivência na savana africana, a força bruta é o único fator que determina o vencedor? Ou serão a adaptabilidade, a paciência e, às vezes, as conexões inesperadas as chaves para a sobrevivência? Compartilhe suas ideias na seção de comentários abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal para não perder outras histórias fascinantes sobre o mundo natural e ativar o sininho para receber nossas últimas notificações. Obrigado por assistir e até os próximos vídeos.